Eu posso até orientar para cima, para baixo, mas não para um lado ou para o outro, aí bagunça, certo? Mas aí, por exemplo, o que é mais importante aqui? O que é que eu posso fazer para ele perder essas propriedades magnéticas? Bagunçar. E como é que eu bagunço aí? Não, se eu jogar esse prego no chão, ele perde a propriedade magnética. Se eu esquentar, ele perde. Pronto, ímã de geladeira é um ímã artificial. Às vezes ele cai e não gruda mais. Por quê? Porque ele tinha os domínios orientados, certo? Ficava lá atuando como ímã, mas aí quando ele caiu, ele bagunçou os domínios. Aí fica mais fraco ou nem prega mais. Se você esquentar todo o ímã, quando você esquenta, começa a bagunçar a estrutura, bagunçou a estrutura, perdeu as propriedades magnéticas. Sacado? Então, professor, e aqueles materiais que não são ferromagnéticos? Aqueles materiais que não são ferromagnéticos, eles são paramagnéticos. Bom, eles têm domínios, mas eu não consigo orientá-los. Os domínios não conseguem ser orientados por um campo. Precisa de um campo muito intenso para isso acontecer. Logo, se ele não consegue se orientar, eu não consigo formar nele polo norte e polo sul, ele não vai ser atraído. Ele não gruda no ímã. Então ele não gruda, por exemplo, alumínio não consegue se orientar, o cobre não consegue se orientar. Mas se desse um ímã muito forte mesmo, ele conseguiria? Poderia. Se fosse um ímã muito forte, poderia. Certo? Beleza? E existem materiais diamagnéticos que não são metais, por exemplo, a borracha. Não tem como você imantar uma borracha. Não tem como você imantar a borracha. Não tem como você imantar o plástico. Por quê? Porque são materiais que não têm domínios magnéticos. Então são três características: ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Por isso, o que é que são atraídos? Apenas os ferromagnéticos. Tá bom? Beleza? Ok? E aí ele explica porque quando você parte, você continua tendo novos ímãs. Todos esses ímãs, todo o corpo que se comporta como ímã, ele apresenta o campo magnético. Esse campo magnético, da mesma forma que eu tinha carga elétrica, que gerava campo elétrico ao seu redor, que interagia com as cargas elétricas, lembra? O campo magnético vai interagir com os ímãs ao seu redor. Então, todo ímã, ele gera ao seu redor um campo magnético. Esse campo magnético, pessoal, eles apontam internamente do sul para o norte, mas nossa observação aqui é externa ao ímã, né? Está aqui o ímã, o que acontece com ele aqui fora, né? Eles apontam externamente do norte para o sul. Então, essas linhas, ó, elas apontam do norte para o sul. Então, todo ímã gera ao seu redor campo magnético. Certo, ó? Todo ímã gera ao seu redor campo magnético. Esse campo magnético, ele sai do polo norte e chega no polo sul. Certo? Necessariamente. Ele sai do polo norte e chega no polo sul. Da mesma forma que tem na campo elétrico, pessoal, sai da carga positiva e chega na carga negativa, só que aqui eu tenho sempre as duas juntas. Então ele sai daqui e chega aqui, beleza? São linhas fechadas que fazem isso. Se eu colocasse um ímã aqui, nessa posição, o que é que ia acontecer com ele? Coloquei um ímã, ficou uma bússola dessa. O que vai acontecer com ela? Ele vai girar, né não? E ela vai apontar, nesse caso, assim, ó, norte e sul. Sabe dizer por quê? Porque o polo norte atrai o polo sul para cá. Então, se eu colocar aqui é norte, aqui é sul, eu coloquei assim, está aqui o ímã, o que ele vai fazer? Ele está atraindo aqui e repelindo aqui, não? O que é que ele faz? Concorda? Se eu colocasse do lado de cá, aqui o ímã, norte e sul, aqui é a bússola, o que é que ela vai fazer? Não é? Ela vai girar para cá, ó, norte e sul, não é não? Os polos da bússola invertidos do lado da Terra, né? Ó, se eu colocasse ele aqui, o que é que ele vai fazer? Aqui, coloquei aqui, o que é que ele vai fazer? Esse atrai para cá, né? O sul. Esse repele aqui. Esse atrai aqui e repele aqui. Só que esse está repelindo aqui e atraindo aqui, não é o contrário? Aqui eu vou ver que está só indo em pé
perto, outro está mais distante, mas aqui está mais no meio do caminho. Então, ele não fica exatamente assim, mas ele ficaria, por exemplo, assim, ó. Sul e norte. Porque assim, é como se ele estivesse puxando para cá, mas ele também está puxando, entendeu? Se eu colocasse aqui, Ingrid. Nossa. Ficaria não. A distância ali do seria mais fraca. Como que é? É mais fraco, porque você não consegue puxar todo. Puxa só um pouquinho. Aqui. Ó, sul do lado aqui, ó. Norte do lado. Porque esse está atraindo aqui e esse está atraindo aqui. Aqui. Norte e sul. Então, o que eu quero mostrar com isso? Se você parar para pensar, essa bússola, ela se orienta de acordo com as linhas, ó. 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 As linhas apontam nesse sentido, o norte aponta nesse sentido. O norte da bússola aponta no sentido do campo. Então, não importa. Se eu falar que nessa região tem um campo aqui, nesse sentido, como é que vai ficar uma bússola aqui? Como é? Norte para cá, sul para cá. Aí tem um problema. Olha agora como vai ficar legal. Olha o problema. Se a bússola sempre aponta para lá, é porque a linha está aqui, ó. Não é não? Sim. Não é? Mas peraí, se a linha está saindo daqui e chegando aqui, vou fazer assim, ó. É porque a Terra se comporta como um grande ímã, onde aqui embaixo seria o polo e lá em cima o polo. Então veja, nas proximidades do sul geográfico existe o equivalente ao norte magnético. Nas proximidades do norte geográfico existe o equivalente ao sul magnético. Então a Terra, ela se comporta como um grande ímã. Sacado? A Terra, ela se comporta como um grande ímã. Lá dentro tem o ímã. Lá dentro tem o ímã. Tem não? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Porque Como é que você sabe? na minha cabeça Não. não tem. Pode ser que lá tenha um cara que vocês chamam de Deus. Tá lá segurando. Não, O filho não é, dele ou qualquer é o outro. núcleo. Pronto, o nome do filho de Deus é Núcleo. Pronto, bota lá. Núcleo segurando o ímã. Mas escuta, quando eu falo que vocês chamam de Deus, eu não estou blasfemando não. Calma, você vai entender o que eu quero falar com isso. Eu não sei o que tem lá dentro. Pode ser um ímã grande. Pode ser um buraco gigantesco. Não sei e não tenho como saber. São 6.400 quilômetros de raio. O mais fundo que o homem já chegou foram 15 quilômetros. Então são 6.400 quilômetros de raio. O mais fundo que a gente já viu, 15 quilômetros. Então eu não sei o que tem lá dentro. Mas o pessoal emitiu ondas mecânicas que vão, refletem, me dizem que ali tem uma estrutura que tem tal densidade, é assim, é assado, que já começou a investigar. E aí surgiu a teoria de que aqui dentro existe um núcleo de ferro fundido em movimento. Peraí, por que ferro? Porque tem muito elétron. Não era fogo, não. Ferro fundido em movimento. Por que ferro? Porque tem muito elétron. Por que fundido? Porque eles têm que estar se movimentando. Então o fluido se movimenta muito mais fácil do que o sólido. Beleza?
E na hora que esses elétrons se movimentam no sentido, surge campo magnético. Sacaram? Sacaram? Eu não sei se é assim, mas as minhas observações me dizem que é mais provável que seja assim do que assim. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu não sei o que tem lá dentro, mas as minhas observações me dizem que é mais provável que exista um núcleo de ferro fundido a 6.000 graus Celsius. Exemplo, a 6.000 graus Celsius, o ferro está em movimento, do que existir uma pessoa lá segurando um pedaço de ferro. Entende o que eu quero dizer? Então, é como se eu desse um exemplo para você e dissesse, tá, me viu o que tem dentro. Pô, você ia pegar uma caixa, ia mexer para lá e escutar, vai tic-tac, pronto. Pode ser uma bomba, mas pode ser um relógio, né? Então assim, com as suas suposições, considerando que eu não quero explodir você arriscar da ponta da bomba e você começa a ter um negócio mais assertivo. É isso que o pessoal faz. Então não tem a resposta certa. Então, baseado no que a gente já observou, é mais provável que seja o núcleo de ferro fundido, girando, etc. Beleza? Inclusive, vamos lá. Inclusive, olha aí a dica, viu, Gabriel? Ó, olha aí, YouTube. Você vai chegar lá enganando, vai dizer, ó, tem um filme massa, enganando não, é verdade, pra ele assistir. Núcleo. Viagem ao centro da Terra. Viagem. Ei. Pra você, isso é sobre o outro que eu contei. Assiste isso aí. Aquela assunto que eu vou falar dessa esquerda. O quê? Ele não, o quê? Eu vou esquerda no assunto. Ei, professor, e a viagem do Peru? Talvez eu fale lá no Curia, não, mas não tá legal. A viagem não tem mais. Vai ficar parado, mas nunca vamos ter viagem não. Ó! É igual aquele que faz a múmia, não? Você já voltou? Ei! Sim, deu você entenderam? É aquele que ia no material que a gente teve a temperatura precisa. Ó, vamos lá. Presta atenção. Esse vídeo aqui é um filme, a qualidade é excelente, do YouTube, gratuito, é um filme. Ele dura 2 horas mais ou menos de filme. Só que é um filme de entretenimento, não é um documentário, é nada. Você pagaria para assistir no cinema facilmente. É um filme de ficção científica. Qual é a proposta do filme? Vamos lá. O pessoal descobre que por algum motivo o núcleo parou de girar. Quando o núcleo para de girar, eu perco essas propriedades magnéticas. Então, avião, tudo mais que se baseia, se movimentar, seguindo bússola, etc., sofre desordem. Esse campo magnético da Terra, ele protege a gente de inúmeras partículas eletrizadas que estão vindo aqui para o campo, para a Terra. Então, começa a ser bombardeado, no filme mostra isso, começa a ter tempestade mais potente, os raios ficam mais fortes, começa a destruir as coisas. Moral da história, vai com bagaço, tudo, certo? Então, eles criam uma missão. Eles constroem uma terra-nave, né, um negócio que vai perfurar, uma nave que vai perfurar, e eles vão até o núcleo, na ideia de jogar uma bomba nuclear no núcleo, para dar um impulso, para ver se esse negócio começa a girar de volta. A ideia do filme é essa. O propósito do filme é esse, é a sinopse. Eles querem ir até lá, jogar uma bomba, para ver se esse núcleo volta a girar. Beleza? E aí, nesse filme, eles constroem essa nave fazendo isso. Esse filme é muito massa. Ele não é um filme chato, é um filme legal para você assistir e tal, entretenimento. E ele tem muita coisa que foi feita cientificamente falando. Então ele foi assessorado por um cientista para ter as indicações corretas das coisas, certo? O que é que acontece, galera? Tem até uma frase no filme que eles têm que chegar lá e jogar essa bomba, certo? Só que aí o cara fala assim, o cientista lá que está indo nessa nave, fala assim: ei, e se a gente chegar lá e esse núcleo for mais pesado?
Porque se ele é mais pesado, a bomba vai surtir o mesmo efeito que antes. Precisaria de bomba mais potente, que eles não levaram, certo? Aí o cientista lá fala assim, e se ele for feito de queijo? Agora estranho mesmo assim. Aí ele fala, são conjecturas, eu não sei do que é, mas pelo que eu sei, a chance de ser assim é maior do que de ser assado. A chance de ser com essa densidade é maior do que de ser uma densidade maior. Você entende o que eu quero dizer? Então, ele não sabe, só não sabe quando chega lá, na prática. E é muito massa o filme. Lógico, tem a ficção científica envolvendo, ele desenvolve o material, e quanto mais, porque lá embaixo a pressão é gigantesca, então quanto mais pressão, mais forte, mais resistente ele fica, e aí vai desenvolvendo. É muito massa. Aí quando chegar lá é o quê? Não. É o queijo? É o Assista. Ai, É o queijo. Chama o Cauã. Faça algum pouquinho. Ei. Foi, mano. Se tu me chamar, não te mandar. Ó. Então, primeiro vídeo, muito massa. Assistam, vale a pena, tá? É um filme realmente bacana para assistir. Chama o irmão, não tem nada proibido, não sei o que, tudo certinho, tudo bacana. Certo? Ei! O outro vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, ó, Manual do Mundo Ímãs. Ó, Núcleo, Viagem ao Centro da Terra. Certo? Ó, o outro filme, outro vídeo é esse aqui, ó. Eles vão para uma fábrica de ímãs. E eles mostram, ó, eles mostram como os ímãs são fabricados. Ou seja, eles mostram como é que aquele material ferromagnético se transforma em ímã. Certo? Então o filme esse aqui é mais instrutivo, certo? Ó, mostrando como é que isso aqui funciona. Ele explica como é que é feito o ímã, direitinho, como é que faz para medir, verificar e etc. Tá? No final ele faz um ímã bem potente aí, ó. Eles constroem um ímã bem potente e fica simulando aí, ó. Isso aqui, ó. Quando gruda, ó. E aí vai, grudou, pronto. Aí agora para tirar é peso. Ele vai para tentar tirar e não consegue, não sei o que, não gostou. Tá? Então, ele vai mostrando para vocês, tá? Mostrando que são os efeitos. Então, vale a pena que é um videozinho curioso, curtinho, 10 minutos, 12 minutos, resolve o problema. Certo? Beleza? Então, anotem aí os dois que são importantes para vocês. Certo? Então, todo ímã tem essa propriedade. E o fato da Terra apresentar-se como ímã, porque tem esse núcleo se movendo, muitos elétrons se movimentando em um mesmo sentido, etc., fazendo essas propriedades magnéticas. Certo? Então, ó, vê, isso aqui é um ímã, que ela pega um ímã, pega uma limalha de ferro. Se você parar para pensar, uma limalha de ferro são pequenos ímãs, são ferros, pedacinhos de ferro que vão se transformar em ímã, né? Aí quando ele se transforma em ímã, ele se transforma em bússola. Quando se transforma em bússola, ele vai seguir o campo magnético. Então esse é o formato do campo magnético, saindo do polo norte e chegando no polo sul. Certo? Por definição. Ok? Certo? Se tem o formato do ímã, aí tu vai responder a tua pergunta, Luiz. Depende, pô. Se eu pegar essa barra e curvei, os domínios não continuam orientados assim, ó. Não é, ó? Então eu polo norte aqui como sutil. Aqui eu tenho um campo magnético uniforme, eu tenho esse que vão sair daqui para cá, ó. Aqui é a orientação. Professor, se eu pegar aquele anel, peguei uma esfera. Você pode pegar uma esfera e manter ela, os domínios orientados assim. O que vai acontecer? O lado de cá da esfera vai ser norte, o lado de cá vai ser sul. Eu posso fazer isso com qualquer corpo que possa ser imantado. Basta que eu oriente o domínio na forma que eu quero. Se esse núcleo da Terra, ele invertesse o eixo de rotação dele, ou diminuir a velocidade, e ele muda o campo magnético? Vai, lógico, com certeza. Inclusive, existem teorias que falam que esse campo ele se inverte a cada 10 mil anos. Lembra que o Polo Norte não é exatamente igual ao norte geográfico? O pessoal pegou, Ian, olha só que massa. Aí você falou conversa. Ian,
A cada 10 mil anos isso aqui está se invertendo, isso aqui está se movimentando. Ele está fazendo isso. Não o norte geográfico, o sul magnético. Está fazendo isso. Como é que eles mediram, professor? 10 mil anos. Muito devagar, como é que eles medem? Ian, eles pegaram uma pintura que foi feita na Itália no século 2 ou 3 depois de Cristo. Como é que era pintado? Como é que era pintado? Como é que eram as tintas daquela época? Eles pegavam pedra, trituravam a pedra, uma pedra amarela, triturei, bota uma cola, um negócio, uma clara de ovo, não sei o que, vai ficar adesiva, né, vai ficar grudenta, aí eu vou lá e pintava. Eles faziam as tintas com as pedras. Acontece que algumas dessas pedras eram materiais ferromagnéticos. Ele pintou lá na Itália. O pessoal foi fazer a microscopia dessa tela e viu os domínios magnéticos orientados assim. Pegaram agora uma outra pintura feita nesse século, pintaram com o mesmo material, do mesmo jeito, reproduziram na mesma cidade. Perceberam que os domínios magnéticos ficaram assim. Qual é a minha conclusão? Antes, o campo da Terra era assim e orientava os ímãs assim. Agora o campo da Terra é assim e os ímãs estão orientados assim. Então está modificando ao longo do tempo. Sacaram? E aí, ó, vê galera, nas proximidades do norte geográfico está o sul magnético e vice-versa. Esse campo magnético da Terra protege a gente de uma série de partículas que chegam no espaço. Então isso aqui é uma foto, feita um registro, uma simulação de um satélite, pegando distante como é que seria o campo magnético terrestre sobre uma tempestade solar que vem muitas partículas eletrizadas, sabe? E aí, ó, eu vou passar para vocês esse material, não o PowerPoint, mas o material lá que já vai ter os exercícios. Vocês vão fazendo esses exemplos, não quero nem fazer agora para não perder tempo com vocês, certo? E são simples, tá? A gente já comentou aqui em sala. Esse aqui de quebrando o ímã, atração, repulsão, certo? E esse aqui sobre o campo magnético terrestre. Se vocês fizerem esses três, a metade da aula já está satisfeita, certo? Beleza? E aí nós vamos para a segunda parte, presta atenção. Eu não falei que nós temos fontes de campo magnético? Os ímãs naturais e os ímãs artificiais? Vamos dizer, a diferença do natural e artificial é o que eu produzi só. Mas eles, como são corpos fixos, que têm propriedade magnética, pronto, certo? Quando o pessoal passou a entender que o magnetismo das coisas vinha do movimento das cargas elétricas, começou a pensar, mas no circuito eu não tenho carga elétrica em movimento. Se eu tenho carga elétrica em movimento, eu vou ter magnetismo. E eles começaram a estudar isso, certo? E passou-se a entender que uma carga elétrica parada, ela gera ao seu redor um campo elétrico. Quando essa carga elétrica fica vibrando, esse campo elétrico também fica vibrando, concorda? Quando está aqui em cima, ela aponta para cá. Quando está aqui embaixo, ela aponta para cá, não é assim, ó? Quando está aqui no meio, não é isso? Então ele está vibrando. Só que na hora que ela se movimenta, também aparece o campo magnético. Desceu para o outro lado, subiu para o outro lado, desceu para o outro lado. A junção do campo elétrico com o campo magnético me dá uma onda eletromagnética. Lembra que nós falamos o que é uma onda eletromagnética? Vibração de cargas elétricas. Ok? Tranquilo? Então o pessoal passou a entender que o movimento de cargas gera campo magnético. Olha só essa conversa. Esse experimento é bem fácil. Ele é esclarecedor para quem vai precisar. Então preste atenção. Eu tenho aqui 3 pilhas, um circuito. Eu levantei aqui o fio, tem um fio. Esse circuito está aberto, ou seja, nada está funcionando. E eu tenho aqui embaixo uma bússola. Propositalmente, eu coloquei essa estrutura de forma que a bússola não aponta para o norte, eu talho o meu norte. Então a bússola aponta para ela, beleza? Está aqui, ó. Pode ser. Ei, tá lá, apontando para ela. Se eu mexer nessa bússola, não tem nenhuma interferência, vira para cá. Por exemplo, quando eu pego o ímã aqui, ele vira para cá, porque esse ímã muito perto, ele é muito mais
Então ele vai virar para cá. Concorda o que eu quero dizer? Entende o que eu quero dizer com isso? Ou para o outro lado? Mas ele vai virar, certo? Você só, o ímã ele altera o movimento da bússola porque está muito mais perto. O campo da Terra é muito fraquinho, ele só é perceptível quando não tem mais ninguém no meio do caminho, certo? Quando tem mais ninguém por perto. Ok? Presta atenção. Propositalmente eles colocaram, já que meu ímã está apontando para lá, para o norte, eles colocaram esse circuito com o fio passando aqui, exatamente em cima, certo? E aí, presta atenção, na hora que eles ligaram o circuito, aqui o fio passando em cima, essa bússola fez isso. Bom, se a bússola mexeu, é porque o fio percorrido por corrente elétrica produziu algum efeito magnético. Quando ele desligava, o que aconteceu com a bússola? Se esse fio fosse, se a corrente fosse cada vez mais forte, essa bússola girava mais. Mais forte, mais forte, mais forte, para ficar aqui, parado, 90 graus. Então eles perceberam o seguinte, presta atenção. O fio, ele gera um campo magnético ao redor dele, nesse caso aqui, ó, aqui o fio, ele gera um campo magnético ao redor dele, ó, nesse sentido assim, ó, que aqui embaixo gerou um campo para cá. Agora imagina, como é que é o campo da Terra? Para lá. Como é que é o campo do fio? Para cá. Como é que a bússola faz? No meio do caminho. Se o campo do fio for muito forte, ela vem todo para cá. Se o campo do fio for mais fraco, ela vai mais para perto da Terra. Entende o que quer dizer? Girou para cá. Então, olha essa cara dessa experiência, chamada experiência de Oersted. Não é Orestes, não. Oersted. Nesse experimento, ele mostrou o quê? Que um fio produz ao seu redor campo magnético. Um fio percorrido por corrente elétrica produz ao seu redor campo magnético. Certo? Yes. Ele, é o talho, inverteu a pilha. Quando ele inverte a pilha, o que é que ele faz? Inverteu a pilha. Ó, ele inverte a corrente. Quando a corrente veio para cá, ao invés da bússola aqui girar para cá, ela gira para o outro lado. Então ele disse o seguinte: ao invés de um campo apontar para cá, quando ele inverteu a corrente, o campo apontou para cá. E veja, é sempre a junção do campo da Terra com o campo do fio. Certo? Beleza? Então começou-se a estudar. O fio percorrido por corrente elétrica produz campo magnético ao seu redor. Certo? Quando eles foram, pegaram uma mesa, puxaram o fio aqui da mesa, percorreu por corrente elétrica e botou aquele pó de ferro aqui, eles viram que ele ficava assim, ó. Ou seja, como é o campo magnético ao redor desse fio? Como é? É circular. Tá ligado o que esse formato está me mostrando? São círculos. O campo magnético gerado por um fio é circular. Agora, quando eu falo que ele é circular, ele pode ser circular nesse sentido, ou pode ser circular no sentido contrário. Qual vai ser o sentido? Depende da corrente. Pessoal, para o que estiver fazendo, preste atenção agora, que é o ponto mais importante do eletroímã. O campo gerado ao redor do fio é circular, certo? O ponto mais importante da aula: qual é o sentido dessas linhas? Depende da corrente. Depende da corrente. Então vamos lá. Para você saber, existe uma regra chamada de regra da mão direita, que é simples assim: pega o fio com a mão direita, indicando com o polegar a corrente, certo? Pega o fio com a mão direita, indicando com o polegar a corrente. Se eu tenho aqui um fio subindo, peguei com a mão direita, indiquei com o polegar a corrente, o campo vai ser nesse sentido, ó. Ou seja, assim. Tá vendo aqui, ó? Ok? Nesse sentido. Se eu colocar uma
bússola aqui, o que ela vai fazer? Como é que é o sentido do campo? É assim? Então, nesse ponto, a bússola vai apontar para lá. E nesse ponto, o campo é sempre tangente dessas linhas, tá, galera? E nesse ponto, para onde? Para cá. E nesse ponto aqui? Para cá. Nesse ponto aqui. Sacou o que eu quero dizer? É nesse sentido. O campo é sempre tangente à linha aqui, ó. Certo? Professor, mas se a corrente fosse para baixo? Aí pega com a mão esquerda? Pega com a mão direita, bota o polegar para baixo. Qual vai ser o sentido do campo? E aí, Bruna, como é que seria o campo nesse ponto? Coloquei uma bússola aqui, o que é que ela faz? Aqui. Sacou o que eu quero dizer? Ó? Aqui atrás, aqui, ó. Aqui, ó. Sacou o que é nesse sentido? Essa é a parte mais importante. Se eu falar que um fio está aqui, ó, nesse plano, está aqui o palo. Corrente está subindo, o que você vai fazer? O polegar com a mão direita para cima, concorda? Como é que vai ser o campo? Assim, né? Uma bússola aqui, para lá, concorda? Uma bússola lá atrás do quadro, para onde? Tá, mas uma bússola aqui, do lado do fio, aqui, para onde? E do lado de cá? Então a gente está muito acostumado a falar em vetores. E quando a gente falava em vetores, falava assim: ah, esse vetor é horizontal para a direita, esse vetor é vertical para cima, lembra? Só que o nosso espaço é tridimensional. Eu tenho o eixo X, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Eu tenho o eixo Y, que pode ser para cima ou para baixo. E eu tenho o eixo Z, que é profundidade. Então, se aqui é a origem do meu plano cartesiano, X, Y e Z, certo? Quais são os sentidos de X? Direita e esquerda, concorda? De Y, cima e baixo. E de Z? Para fora do plano, né? E o que? Para dentro do plano. Então, quando você vê uma representação desse jeito, ó, já que a gente usa setinha para representar os vetores, etc., quando você vê uma representação desse jeito, você está dizendo que o campo está, que aquele vetor está, ó, saindo do plano. É uma forma que a gente utiliza para dizer que está apontando para fora do plano. E quando você coloca um X assim, ó, como se fosse uma flechinha, ela está indo, está vendo a bunda da flecha, tá? Ela está indo para dentro do plano. Então, deixa eu perguntar para vocês: como é a indução magnética aqui? É a bonita. E como é que é o campo magnético lá de cá? Saindo. Olha aí. Não decora isso, não precisa. É o raciocínio lógico. Presta atenção. Não, isso eu vou falar agora. Ó. O pessoal consegue, não vou calcular a parte matemática, quero que vocês entendam. Calcular quanto vale o campo que esse fio produz. Ele é calculado assim, por essa expressão. Isso aqui é constante, é a constante do meio, é a permeabilidade magnética do meio. É o quanto o meio permite magnetismo, certo? O que me importa daqui, ó, I e D. Quem é I? A corrente. Quanto mais intensa a corrente, óbvio, mais forte é o campo. E quem é D? D é a distância do fio até o ponto que eu estou falando. Quanto mais distante, mais fraco vai ficando, é óbvio isso. Certo? Eu quero que esse campo fique mais forte. O que é que eu faço? Ou eu aumento a corrente, ou eu ponto mais próximo. Mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso colocar aqui outro fio, e outro fio, e outro fio, e vários. Somar as correntes. Ou eu estou somando as correntes, ou eu estou fazendo que todo mundo produza um campo aqui entrando, um campo aqui saindo, e o negócio fica mais forte.
forte, né? Não? É como se tivesse um fio mais grosso. Lembra? Com mais corrente, menor resistência. Lembra? Tudo certo. Ok? Tá. Mas olha só agora. Ah, que legal. Se eu faço, Julio, uma espira, o que diabo é uma espira assim? É um circuito assim, ó. Que ele começa aqui, ó, e volta praticamente para o mesmo lugar. Isso é uma espira. Um fio aqui, um circuito aqui fechado. O prato aqui fechado. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou olhar pedacinho por pedacinho. Esse pedaço de fio produz campo? Como? A corrente está aqui, subindo. Como é que é o campo? Vamos lá. Envolve o condutor com a mão direita, ligando com o polegar, corrente. Como ele fez aquilo? Certo? Como é que é o campo desse lado do fio? Como é que é o campo desse lado do fio? Desse lado do fio, como é que é o campo? Não foi o que ele fez aqui agora? É o campo entrando. E do lado de cá do fio? Perfeito. Se eu pegar esse pedacinho, daqui para cá, envolve o condutor como está aqui, assim, não? Viu? Mais ou menos? Com a mão direita e fica com o polegar corrente. Como é que é o campo aqui abaixo do fio? Entrando, acima do fio. Saindo. Tá, então, vamos lá. Entrando, saindo. Júlia, se eu pegar esse pedacinho, o que você faz? Pega o fio com a mão direita, a corrente para onde? Para cá, o que é que acontece? Como é que vai ser o campo aqui? Entrando. E aqui? Saindo. Não importa, qualquer pedaço que você pegar, entrou do lado de cá, sai do lado de cá. Entrou do lado de cá, sai do lado de cá. Entrou do lado de cá, sai do outro lado. O que vai acabar acontecendo? Todo mundo está contribuindo para um campo entrando. E fora, professor, o campo saindo. Mas veja, aqui está todo mundo junto. Aqui está cada um separado. Onde é que vai ser mais forte? Então, quando você fala do ímã, a gente estuda como é que é o campo que ele gera dentro da bobina, beleza? Ok? Galera, se isso aqui for o contrário, se ele entrar pelo lado de cá, me diz vocês. Sai aqui. Caraca, se eu fosse fazer em cada ponto de novo, lá de cá. Aqui, ó. Lembra? Ó, segurei aqui, corre para cima, não é? Como é que vai ser o campo aqui dentro da espira? Do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de cá. Ficou claro? Aqui, Julião. Não é, ó? Lá de cá. Lá de cima. Não é, concorda? O que vai acabar acontecendo, Calma? Então não muda. Se é... Não mudou? Não, tipo assim, não tem como ser entrando e sair. Numa pisa só não. Ei, o que é que está acontecendo aqui? Todo mundo contribuiu para um campo. Concorda? Beleza? Ficou claro até aqui? Vamos para a conclusão. Preste atenção. Eu tenho ímã norte, sul. E esse ímã produz linhas que saem do norte e chegam aqui do sul. A gente consegue ver essas linhas? Não. Mas supondo que Eutália ela tem um superpoder de ver essas linhas.
Certo? Se você estivesse olhando para o Polo Norte, o que é que você veria? Estou olhando, está aqui o ímã. Que é norte, que é sul. Está olhando para ele, você consegue ver as linhas de campo magnético, o que é que você veria? E se eu fizesse isso? Eles iam sair daqui e iam chegar aqui. O que você estaria vendo? Então, quando você olha para cá e conseguisse ver essas linhas, essa bobina se comportaria como se fosse um polo sul. E essa aqui, onde as linhas saem, seria um polo norte. O pessoal já fez um macete, olha o macete. Escreve SN e faz assim, ó. Qualquer espira percorrida por corrente no sentido horário, tá vendo aqui, ó? Ó, horário. Vai assemelhar-se ao polo sul. Vai ter linhas entrando. Qualquer espira percorrida por corrente no sentido anti-horário, olha o N. Anti-horário. Vai assemelhar-se ao polo, linhas. Horário sul, Horário, qualquer espira. Horário, sul, linhas entrando. Anti-horário, norte, linhas saindo. Ian, eu tenho aqui uma coisa que tem só o polo sul e o polo norte, não é não? Eu tenho aqui uma coisa que tem só o polo sul e só o polo norte, não é não? Não. Não, porque os outros tem também, mas não é fraco. Olha a minha espira. Você não inspira, né? Vai começar a corrente aqui. Vamos supor que ela esteja nesse sentido a corrente. Chega por aqui e sai por aqui, certo? Como é que vai ser o campo magnético aqui? Tem que ficar na lata agora. Vamos lá. Qual o sentido da corrente? Qual o sentido da corrente? Horário. Qualquer lugar que eu pegar aqui e fizer, ó, entra aqui no meio da espira, sai aqui fora, não, ó. Concorda? Sentido horário, linhas entrando, polo sul. Lembra? Se eu pegar o ímã, aqui tem corrente. Pegar o ímã, aproximar aqui polo sul, ele vai repelir. Aproximar aqui polo norte, ele vai atrair. É um ímã. Só que preste atenção. Horário, não é não? Polo sul, não é? O outro lado. O outro lado. Polo. Ou seja, isso é um ímã. O lado de cá é polo sul, o lado de cá é polo norte. Eu tenho um dipolo magnético. Sacado? Ei, eu tenho um dipolo magnético. Ó, polo sul, polo norte. Ah, professor, era anti-horário. Tudo bem, então aqui é o quê? Norte. Não é não? Mas quando eu faço assim do lado de cá, não fica sul? Sim. Tem jeito. Então, pronto. Toda bobina tem dois polos também, norte e sul. Só vai mudar o lado que você está olhando dela. Agora sabe o que é mais massa? Presta atenção. Eu tenho aqui um ímã. Segura aqui o ímã. Pronto. Isso aqui é norte. Tem um imã aqui, quer? Eu vou trazer na próxima aula também. É porque senão vai estar acabando, não vai dar tempo de falar. Que é norte. Aqui é uma bobina desligada, fica paradinha. Na hora que eu faço passar na corrente, se aqui for polo norte, o norte se repete. O que é que ela faz? Ou ela se afasta, mas se ela estiver presa aqui, ela vai girar. Certo? Ok? Faz sentido? Agora imagina que na hora que ela faz, que ela gira, eu inverto a corrente nela.
Vamos lá, aqui não era norte? Girou. Aqui é sul. Eu inverti a corrente. Norte. Vira de novo. O que é que ela faz? Gira. Inverti. Gira. Ou seja, eu estou transformando energia elétrica em energia mecânica. É o motor. É isso que o motor faz. Eu estou, a cada vez que ele dá meia volta, eu inverto a corrente para mudar o polo e ele continuar girando. Então, ele vai ficar ali girando e eu estou transformando a energia elétrica em energia mecânica. Não, mas peraí, professor. Entendi. Na próxima aula vai fazer o processo contrário. Turbina. Desce água, gira a bobina. Quando gira a bobina, ela transforma a energia mecânica em energia elétrica. É assim que funciona. Ei, essa corrente está muito fraca. Perdão. O campo está muito fraco. O que é que eu faço para aumentar? Aumenta a corrente. Mas detalhe, se eu aumentar muito a corrente no fio, ele esquenta muito, sabe? Eu perco muita energia. O que eu posso fazer? Ó, deixar mais concentrado. Eu tenho outra coisa. Ao invés de pegar e fazer uma volta, Aí tem uma bobina de ferro. eu faço várias voltas. Ó o campo de uma espira. Ó, o campo de uma espira. Eu não sei qual se dá, não sei se é pra lá ou pra cá, mas dá pra entender que ele faz isso, né? Ó. Ou assim, ó, ele é circular, certo? Tá muito fraco, o que é que eu faço? O que é isso? Uma bobina. Isso é uma espira, é uma volta. O que é isso? Uma bobina. O campo de uma espira circular, não precisa decorar isso. Mi vezes I sobre 2R, não decora. É a permeabilidade, é o meio, a corrente e o tamanho, certo? Tá fraco, o que é que eu faço? Boto mais voltas. Como é que vai ficar o campo resultando? N vezes isso. Se eu der 10 voltas, 10 vezes mais forte. Se eu der 100 voltas, 100 vezes mais forte. E é por isso que os motores maiores e mais potentes, o que é que eles precisam ter? Mais voltas. Né, ó? Então aí tem macete, ó. N, anti-horário, polo norte, campo saindo. S, horário, polo sul, campo entrando. Certo? E ó, é isso que você vai ter que sacar. Olhando para lado de cá. Ele mostrou que a gente vem aqui, ó, e passa para cá, tá vendo? Ó? Então se você olhar lá de cá, o que você está vendo? Segundo horário. Horário. Então se é horário, sul, atrás. Olhando lá de cá, vamos lá. Ele está vindo aqui, ó, e saindo para cá, não, ó? Anti-horário. Então é polo? Não. Repete. Ei, está finalizado? Se você pegar isso aqui e estender, ao invés de você ter a bobina concentrada, você tem uma bobina longa. A gente chama isso de bobina de solenoide. Solenoide. Aí você pegar a bobina e ao invés de ficar toda concentrada, você espalhar ela, certo? Beleza? Se você pegar um prego, olha o que eu estou dizendo a vocês. Pega um prego, enrola esse prego com fio e bota uma pilha aqui. Esse prego fica ímã. Que não você pega o prego, fez aqui a bobina e ligou aqui, o que é que você está fazendo? Liguei aqui, o que é que você está fazendo? Você está tendo corrente elétrica, você está tendo campo magnético. Então o prego fica imantado. Você vai lá e pega qualquer coisa. O pessoal faz isso de várias formas. Isso, exemplo. Vai acabar agora o seu finalizar. E olha isso, é um disjuntor. Ó, corrente elétrica passa aqui. Isso aqui é uma peça metálica. Passa aqui, passa por uma bobina e sai aqui, beleza? Isso aqui é metal. É um pino metálico. Quando a corrente passa aqui, se torna um ímã. Certo? Isso aqui é um ímã, beleza? Quando tem corrente, aqui é um ímã. Em
Importa se é norte ou sul? Não, vai ser sempre atraído, beleza? O metal é atraído para o polo norte ou para o polo sul, não importa. Beleza? Presta atenção. Corrente pequenininha, disjuntor funcionando de boa. O campo é pequeno, puxa, mas a mola segura. A corrente ficou muito grande. O que é que vai mudar? Quando essa corrente fica muito grande, esse campo fica muito forte. O que é que ela faz? Ela puxa isso aqui, a mola não aguenta segurar, ela puxa. Na hora que ela passa daqui, ela trava. Ela desliga esse contato. E é o disjuntor desarma. É a representação esquemática do disjuntor. Como é que o disjuntor funciona. Na próxima aula, eu vou tentar mostrar para vocês.